Olá, senhores. Vamos trabalhar com mais uma questãozinha de cinemática aí? Olha só essa modelinha Enem. Um avião, no percurso de São Paulo a Manaus, com uma escala em Brasília, desenvolveu a velocidade escalar média de 500 quilômetros por hora. Sabendo-se que a distância total percorrida pelo avião foi de 2.750 quilômetros e que o tempo de voo entre São Paulo e Brasília foi de 1 hora e 40 minutos e entre Brasília e Manaus foi de 3 horas, pode-se concluir que o avião permaneceu no solo, parado em Brasília, por... Então, olha só, meninos. Teoricamente, eu vou considerar como se fosse um trecho reto, tá? Nós temos aqui São Paulo, Brasília e Manaus. Tudo bem? A distância total, nós sabemos que vale 2.750 quilômetros, desde São Paulo até a cidade de Manaus. E que esse avião, ele tem uma velocidade média, olha lá, aqui eu tenho a velocidade média dele, de 500 quilômetros por hora, certo? Aí nós sabemos uma coisa, ele deu duas informações para nós, ó. Ele falou que o tempo que demorou a viagem de São Paulo até Brasília foi de 1 hora e 40 minutos. Essa 1 hora e 40 minutos, como 1 hora equivale a 60 minutos, 60 mais 40, isso daqui dá um total de 100 minutos a viagem de São Paulo até Brasília. E de Brasília até Manaus, ele fala que demorou 3 horas. Como cada hora tem 60 minutos, 3 vezes 60, isso daqui dá um total de 180 minutos. Tudo bem? A pergunta dele é: quanto tempo ele ficou parado aqui em Brasília? Então vamos lá. Quando a gente calcula a velocidade média, olha só que bacana, a velocidade média é o ΔS sobre ΔT, certo ou não? E aí, tranquilo, todo mundo conhece a equaçãozinha já de muito e muito tempo aí, né? O que a gente tem que entender é, se você faz uma viagem, um exemplo, eu saio daqui e vou para a praia. Eu vou ligar para você e falar assim, ó, tô indo para a praia, são 3h30 agora, tá? E eu vou chegar na praia lá às 7h30. Eu vou falar, eu andei 400 quilômetros, aí às 3h30 chegou às 7h30. Você vai falar, bom, 400 quilômetros, você demorou 4 horas, então se fez em média 100 quilômetros por hora. Simples assim, meninos. Você não pergunta para mim se eu fiquei parado, se eu peguei congestionamento, se estava com muita fila no pedágio, se eu tinha sem parar. Não. ΔS é a variação do espaço entre o ponto de partida e o ponto de chegada, e o intervalo de tempo entre o instante inicial e o instante final, não importando para a gente o que aconteceu no meio do caminho. Então aqui, ó, a gente percorreu 2.700 quilômetros com uma velocidade de 500 quilômetros por hora. Então, vou colocar aqui, ó, a velocidade vale 500, o ΔS vale 2.750, e o intervalo de tempo, esse tempo aqui de Brasília eu vou chamar de ΔT', tá? O intervalo de tempo total da viagem vai ser, eu vou passar o ΔT multiplicando, e o 500 que está multiplicando passa dividindo para nós, certo? Aqui já dá para dividir ou cancelar, né? Um zero em cima com um zero embaixo, certo? Para poder facilitar um pouquinho. E aí, 275 por 50, a gente chega aqui, esse tempo é de 5,5 horas. Espera lá. Tempo total da viagem, 5,5 horas. 5 horas e meia. 5 horas e 30 minutos. Certo ou não? Aqui, meninos, essas 5 horas e 30 minutos, 5 horas, cada minuto tem 60 minutos, né? Desculpa, cada hora tem 60 minutos. Isso daqui equivale a 300 minutos. Então, no total, a viagem, desde o momento que você partiu em São Paulo até o momento que você pisa em Manaus, é de 330 minutos. Ou seja, o nosso tempo total de viagem, a gente vai poder falar que é um intervalo de tempo de São Paulo até Brasília, mais o tempo que ficou parado em Brasília, que eu chamei de ΔT', e mais o tempo para ir de Brasília até Manaus. O tempo total nós descobrimos agora, ó, vale 330 minutos. O tempo de São Paulo a Brasília em minutos vale 100. E o tempo de Brasília até Manaus em minutos vale 180. Dessa forma, 100 mais 180 dá 280. Esse 280 passa positivo, passa negativo para o outro lado. Vai ficar 330 menos 280. A gente chega aqui, o tempo que ficou parado
em função de descer passageiro, subir passageiro, abastecer, dar uma calibradinha no pneu, é de 50 minutos, o que confirma para nós aí como correta alternativa C. Fechou, meninos? Grande abraço a todos.